administrativos é continuação de atos administrativos, né? Só que hoje, semana passada, nós trabalhamos os requisitos, com elementos de validade do ato, trabalhamos os atributos, né? E hoje a gente vai falar das espécies de atos administrativos, a classificação doutrinária em relação a como ele pode ser enquadrado, as classificações que ele pode receber, certo? E vamos trabalhar também as formas de extinção do ato administrativo, que basicamente são as duas mais importantes, que é a anulação e revogação, mas a gente vai ver também a possibilidade de outras formas que são retiradas do ato, né, da esfera jurídica, do mundo jurídico. A gente vai trabalhar isso hoje, tá? Eu vou pedir a vocês, que agora no início da aula, que vocês desliguem os microfones de vocês, todos vocês, mantenham vocês só me ouvindo, e na hora que eu abrir para pergunta, você abre o seu microfone, porque senão eu pego a interferência aí de tudo que você está, tudo aí no entorno da sua casa, tá bom? Então vamos lá, em relação às espécies de atos administrativos, a doutrina os classifica em atos normativos, atos ordinatórios, atos negociais, atos enunciativos e atos punitivos. Então, são basicamente essas 4 formas de classificação do ato em relação às espécies dele. Os atos normativos, gente, conforme o próprio nome já diz, ele emana atos gerais e abstratos visando a correta aplicação da lei. Como o próprio nome já diz, atos normativos são normas que são editadas, tá? E aí a gente vai passar por decreto, regulamento, regimento, resolução, deliberação. Então, são atos que estão abaixo, são considerados atos infralegais. Eles são atos gerais e abstratos porque eles visam atingir um número indeterminado de pessoas. Então, quando um ato normativo desse é editado, não se direciona ele para determinada pessoa, ele é geral e abstrato. A ideia é regulamentar uma lei que já existe. Então, por exemplo, quando a gente ouve falar agora, e a gente está ouvindo falar muito, né, dessa questão do auxílio, né, que vai ser dado aos profissionais autônomos, profissionais liberais agora. A gente viu que a lei foi aprovada pelas 2 casas do Congresso e foi sancionada pelo presidente da República, né? Mas depende agora de um decreto, para esse decreto regulamentar essa lei. Então, a forma com que as coisas vão se materializar e vão se concretizar com esse decreto, e não é só o decreto, não, eu até falei na aula passada, vários outros atos administrativos vão ter que ser praticados até que esse dinheiro chegue efetivamente na mão das pessoas, né? Então, que preencham esses requisitos. Então, para que esse dinheiro saia dos cofres da União, chegue à Caixa Econômica, que é que é a empresa que vai pagar, na verdade, que vai efetuar o pagamento, para que esse dinheiro saia da Caixa Econômica e chegue até esses profissionais liberais, vai depender de uma série de atos administrativos, inclusive um decreto regulamentando a própria lei. Então, a ideia dos atos normativos é complementar, tá, a correta aplicação da lei. Nós temos ali um decreto. O decreto ele é um ato normativo exclusivo do chefe do executivo. Então, a gente vai ter decretos expedidos pelo presidente da República, pelos governadores de estado, pelos prefeitos. Então, lembre, ele é um ato normativo que só o chefe do executivo expede. Você não vai ter um chefe do legislativo estadual expedindo decreto, tá bom? Regulamento. O regulamento ele visa especificar mandamentos previstos ou não em lei. A gente tem regulamento é uma norma menor. Então, por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, certo? Que traz aí as competências dos juízes, né? E nós temos ali o Código de Normas, que é uma lei menor, e nós temos o Regimento Interno do Tribunal de Justiça. O Regimento Interno do Tribunal de Justiça vai disciplinar, por exemplo, como um processo vai tramitar dentro do tribunal, né? Qual a divisão dele ali em câmaras, em turmas, e como que vai ser a tramitação desse processo ali dentro do Tribunal de Justiça. Você tem, então, todo um regulamento. Mas, às vezes, acontece também que a gente se depara com decretos ou com outros tipos normativos em que há uma confusão de chamar de regulamento. Por exemplo, o regulamento do imposto de renda, o RIR, ele é um decreto.
tá? Ele é um decreto regulamentar e todo mundo chama ele de regulamento. Por quê? Porque a finalidade é esmiuçar, tá? Trazer os detalhes sobre o imposto de renda. Então, na verdade, o regulamento, ele vem especificando mandamentos que estão previstos em lei, tá? O regimento ele tem uma força normativa interna e visa reger funcionamento de órgãos. Como eu disse, um regimento interno do próprio Tribunal de Justiça, um regimento interno da Assembleia Legislativa, né, da Corregedoria Geral de Justiça. Então, o regimento ele tem força normativa, na verdade, esses daí tem, mas eles visam reger o funcionamento. É uma coisa mais de como que eu vou organizar a casa, como eu vou organizar a máquina administrativa. A resolução ela é expedida pelas altas autoridades do Executivo para regulamentar matéria exclusiva. Então, você tem resoluções de altas autoridades do Executivo. Então, você vai ter chefes do Poder Executivo emanando, nesse caso, resoluções. Mas você vai ter uma resolução do presidente do tribunal. É possível que você tenha. Do presidente da Assembleia. É possível que você tenha. Tá? Deliberação. Deliberação são decisões tomadas por órgãos colegiados. Então, quando você tem, por exemplo, o julgamento de um processo lá no colegiado recursal, né? O colegiado recursal decidiu determinada demanda. Você tem ali uma deliberação. Ou então você tem uma deliberação do órgão administrativo, da esfera administrativa. Então, eu tenho um processo, por exemplo, tramitando processo administrativo, tramitando na primeira instância de uma dívida fiscal, por exemplo, eu não concordo com ela. E aí, na primeira instância, eu vou ter um julgamento por uma pessoa só dessa minha impugnação. Mas aí vamos supor que eu perca nessa primeira instância e recorra para uma segunda instância, que vai ser um órgão colegiado que vai julgar esse meu recurso administrativo. Então, eles vão deliberar acerca do julgamento do meu recurso administrativo. Ou vamos supor que eu sou um servidor estável, tá? Que pratiquei uma infração que seja uma demissão minha. Porque servidor estável ele não é exonerado, ele é demitido, né? Depois de um processo, de um PAD, de um processo administrativo disciplinar. Quem decide isso, quem delibera isso, são várias pessoas reunidas, né? Que deliberam acerca da demissão ou não. Então, é um órgão colegiado que delibera se esse servidor vai ser demitido ou não. Então, os atos normativos, o que a gente precisa entender dos atos normativos? É que o objetivo deles é que eles abarquem, né, a todos os administrados e não tem um direcionamento específico, né? Por exemplo, quando o presidente ele expede um decreto, igual ele está expedindo, vai ter que expedir esse decreto para regulamentar o pagamento dos R$600 aos profissionais autônomos e liberais, ele não sabe exatamente quantos milhões de pessoas vão ser abarcados com esse decreto. Ele ainda não tem, né, uma noção exata do número. Mas o decreto é para atingir a todos os administrados. Tudo bem? Então, são normas, gente, infraconstitucionais. Que estão abaixo das leis. São considerados, né, atos menores do que a lei. Os atos ordinatórios, eles visam disciplinar o funcionamento da administração e a conduta dos seus agentes. Então, a gente tem atos menores ainda. Se a gente tivesse que traçar uma hierarquia entre os normativos e os ordinatórios ainda estão mais abaixo ainda. Porque, na verdade, os ordinatórios, eles não atingem aos administrados, eles são direcionados para o funcionamento da própria administração. Então, eles são direcionados para quem trabalha dentro da administração, né? Então, para os servidores efetivos ou comissionados, ou quem presta serviço à administração. Então, são atos ainda que na hierarquia estão ainda muito abaixo, né? São instruções, por exemplo, que são orientações do subalterno pelo superior hierárquico de como desempenhar, né? Então, eu recebo instruções do chefe da minha repartição ou instruções do juiz. Eu sou uma chefe de secretaria, tá? E eu recebo instruções do juiz de como eu devo proceder, por exemplo,
ao cadastramento dos advogados ativos. Antes disso ser regulamentado, existia uma forma, se chamava aleatoriamente os advogados ativos. Estava numa audiência lá e aí precisava de um advogado, por exemplo, um GQ, precisava de um advogado, e aí pegava qualquer advogado que estava passando no corredor e perguntava: o senhor quer trabalhar como dativo, quer funcionar como dativo nesse processo aqui? Não existia uma escolha criteriosa. Isso deu muito problema no passado e agora acabou tendo uma determinação. Então, os juízes, eles, naquela época, eles emanavam instruções para que os chefes de conciliação e os chefes de secretaria soubessem aí como fazer a seleção desses advogados ativos, né? Circulares é uma ordem escrita e uniforme expedida para determinados funcionários ou agentes. Então, uma circular, normalmente, para o diretor do fórum, ele emite uma circular para todos aqueles funcionários que eles não devem, por exemplo, estacionar o carro em determinado local, tá? Ou que vai ter uma obra no fundo lá do fórum, das instalações do fórum. Uma circular é uma ordem escrita e uniforme, dizendo: olha, eu não quero que ninguém trafegue lá no final, né, no pátio, porque vai ter uma obra aqui no fórum. Aviso é uma coisa, né, muito mais simples, são atos de titularidade de ministros em relação ao ministério. Então, os ministros, em relação aos seus ministérios, eles vão expedir avisos, tá? Na verdade, um ato ordinatório, porque está disciplinando o funcionamento de quem? Daquele ministério. As portarias, atos emanados por chefes de órgãos públicos aos seus subalternos, determinando a realização de atos gerais ou especiais. Por exemplo, o juiz ele vai baixar uma portaria dizendo que o atendimento se dará de tal hora até hora. Ou o diretor do fórum vai dizer que é proibida a entrada de pessoas trajando determinados trajes no fórum. São também normas, né? Normas menores aí, em que há um disciplinamento do funcionamento da administração e da conduta de como esses agentes devem agir. Então, impedir que se entre aos chefes de segurança, não permitir que se entre após tantas horas, né, no átrio do fórum, por exemplo, uma portaria determinando isso. Então, embora eles pareçam extremamente semelhantes, eles têm características peculiares entre eles. Então, a instrução é mais voltada a uma orientação que é dada ao subalterno pelo superior hierárquico. A circular já é uma ordem que vai escrita em uniforme, que vai ser expedido para todo mundo que trabalha ali, né, para ser obedecido. Os avisos estão mais voltados aos ministros em relação às ordens que são dadas dentro do seu ministério. E as portarias também são chefes de órgão público. Então, você vai ver portaria de um chefe da Receita Federal. Em relação a isso, então, olha que interessante. Eu gosto sempre de pegar esse exemplo. Existe uma lei trazendo um refinanciamento, aí, um parcelamento de um tributo, tá, da União. Então, a gente já viu nas aulas anteriores que nenhum tipo de parcelamento pode ser concedido se não houver uma lei. Mas olha que interessante, a lei ela traz normas de caráter abstrato e ela não traz isso muito detalhado. Então, ela vai disciplinar o parcelamento, mas não vai dizer como que isso vai se operacionalizar. Não vai dizer assim, tá, mas na prática, como que eu vou aderir a esse parcelamento? Aí precisa de uma portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, você vê que você tem uma portaria de um chefe, né, que é o chefe da Procuradoria, Procurador-Geral, conjuntamente com o chefe da Receita Federal. Então, você tem dois órgãos ali, né, e uma portaria conjunta. Isso também é perfeitamente possível. Você tem uma portaria conjunta da PGFN com o chefe da Receita Federal disciplinando: olha, para você aderir ao parcelamento, você deverá entrar no site da Receita Federal até o dia tal, né? Você deverá clicar no campo tal, preencher um documento dizendo que você quer aderir, depois você tem que gerar uma guia com o código número tal, pagar a primeira parcela. Então, existe toda uma formalidade que você tem que obedecer e que isso vai estar nessa portaria. E olha que interessante, uma portaria conjunta, né, emanada por dois chefes de dois órgãos públicos. Nesse exemplo que eu dei, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Receita Federal.
Bem, gente, até aqui vocês estão me ouvindo? Tudo certo? Posso seguir? Oi? Aqui tá tranquilo, professora, pode prosseguir. Pode prosseguir também. Beleza, vou continuar. Em relação ainda, aparecem na tela de vocês os ofícios, né? Os ofícios são comunicações oficiais pela administração pública a terceiros. Então, por exemplo, gosto muito de dar esses exemplos que estão dentro do Poder Judiciário, porque, como dizia um tio meu, né? É o nosso métier, é o meio em que a gente está inserido no Judiciário, né? Então, é muito fácil você ver exemplos dentro do Judiciário. Então, você pega, por exemplo, o juiz solicita informações sobre um contrato de arrendamento mercantil, um contrato de alienação fiduciária ao Banestes. Existe um processo tramitando, um processo, por exemplo, de busca e apreensão. E aí esse contrato não foi juntado devidamente, não foi juntado em parte. Aí você vê o juiz oficiando ao Banco Banestes, mandando oficiar ao Banco do Banestes, para que preste informações, então, no processo sobre aquele determinado contrato. Repare, é uma comunicação oficial realizada por uma autoridade, né? E direcionada a quem? A administração pública, mas a terceiros, especificamente ali ao Banestes, que pode ser um ente da administração indireta ou até mesmo particular. Então, nesse exemplo que eu te dei, foi um chefe, né, melhor dizendo, foi uma autoridade, que é o juiz, direcionando ali ao chefe de uma sociedade de economia mista, um diretor de uma sociedade de economia mista, que é um ente da administração indireta, que é o Banestes. Mas poderia ser uma empresa particular. Por exemplo, o juiz pode oficiar a empresa que você trabalha, vamos supor que você tem filho menor, né, e tem obrigação de dar pensão alimentícia a essa criança. E aí, eu, como advogada, solicito o juiz que oficie, então, ao seu empregador, e aí uma empresa privada, que preste informação e apresente aí o seu contra-cheque e diga exatamente quanto você recebe. Tá? E aí esse ofício vai ser respondido por uma empresa privada. Então, esse ofício pode ser direcionado tanto a um outro ente público, como também a um terceiro da iniciativa privada. O despacho... E professora, a direção que o ofício toma ficou claro para mim, né? Que pode ser tanto para um ente público quanto para um privado. Mas de onde ele emana, tem que ser sempre de um órgão público? Sim, ou, por exemplo, existe ofício de privado para privado também? Não. Inclusive, quando a gente aprende português jurídico, né? Uma das primeiras aulas que a gente aprende é essa, que ofício ela só é direcionada de um órgão, ela só parte de um órgão público. Quando é privado para privado, é carta, né? A gente usa a expressão carta. Então, ofício é só quando você está diante de uma comunicação oficial. Mas aí pode ser da administração direta ou indireta, certo? Certo, positivo. Também estou com uma dúvida. Pode falar. Você falou que quando o juiz despacha um ofício, que chega à empresa, você falou que a empresa tem que mostrar o contra-cheque referente ao salário que ele ganha. Mas se esse trabalhador fizer hora extra durante os 3 meses que o juiz pediu para ele expedir o ofício, durante as horas extras, se o juiz colocar 30% ou 20%, é só em cima do salário ou em cima do valor que ele recebe? Aí você vai ter que perguntar, acho que é para a Lorena, porque essa parte não é direito administrativo. Entendi. A parte de direito administrativo é simplesmente o cumprimento daquele ofício. Agora, sobre o que vai incidir, aí já não é na minha seara. Aí já não é na seara de direito administrativo. É direito privado. Tiele, né? Lorena não é Tiele. A Tiele é trabalhista, né? E Lorena é direito de família, né? Família. Então, as duas vão poder te ajudar, tá bom? Não, beleza, não tem problema não. Beleza? Vamos seguir aqui. Despachos administrativos. São decisões tomadas pela administração. Olha só, um juiz pode dar um despacho, mas um ente qualquer outro ente de qualquer outro órgão da entidade
pública ou da administração pública, né, direta ou indireta, ele pode dar um despacho, né, mandando que se cumpra determinada coisa. Então, quando o juiz dá um despacho para que eu cumpra determinada ordem, não é só no Poder Judiciário, porque às vezes a gente tem assim, muita arraigada essas expressões que estão muito ligadas ao judiciário, mas você pode ter um despacho administrativo, por exemplo, do PGFN, tá? Ou de alguém que está julgando um processo administrativo, um órgão colegiado que está julgando um processo administrativo seu, ou até mesmo de um deles, do chefe, né? Que pode ser emanado aí por uma autoridade só. Então, na verdade, despacho, ele não, embora a gente está muito ligado, né, ouça muito ligado na seara judiciária, ele pode ser também em qualquer esfera administrativa, né? Você pode ter ele tanto no legislativo, no executivo, quanto no judiciário. Bom, em relação às espécies de ato normativo, gente, essa classificação, o que eu preciso falar para vocês em relação a essa classificação? É uma classificação doutrinária. Então, pode ser que você encontre em outras obras de direito administrativo outros tipos de classificação, 100 páginas só de classificação de atos administrativos, tá? Porque isso é uma criação doutrinária. O que eu estou trabalhando com vocês? As que são mais cobradas, as que são unânimes, né? Por exemplo, todo manual de direito administrativo que se preze vai ter essa classificação, tá certo? Então, é possível que existam até mais classificações além dessas, mas essas daqui são as primordiais, as mais importantes, são as que mais caem, tá? Bom, em relação, então, à terceira classificação que a gente teria dos atos administrativos aqui, a gente tem o que chama de atos negociais. Os atos negociais, eles são declarações de vontade da administração coincidentes com o interesse particular. Na aula passada, quando eu falei dos atributos e dos elementos do ato administrativo, eu falei muito sobre atos negociais, falei demais sobre atos negociais. Aliás, falei o tempo todo da aula, grande parte dele era sobre isso. Porque eu falava o seguinte, que os atos negociais são aqueles atos bilaterais. A administração pública, ela não pratica, tá, um ato negocial sozinha. Ela precisa sempre da concordância da outra parte ou a provocação da outra parte. Como assim? Os próprios exemplos você vai entender. A administração pública, ela vai declarar a vontade dela, mas isso tem que ser ou porque houve uma provocação particular para que ela se manifestasse, ou então porque é a vontade de ambos. Olha só a licença. A licença que normalmente a gente requer, eu vou construir, ou eu vou abrir um poço, né, para criatório de peixe, eu preciso de uma licença. Uma licença de execução, uma licença de construção, eu dependo de licença. Licença é um ato administrativo que está vinculado e ele é definitivo. Via de regra, ele é definitivo. A administração, ela concede ao administrado para realizar determinada atividade. Então, quando eu peço à administração pública, eu requeiro uma licença de construção. Por quê? Porque eu tenho interesse em edificar um prédio. Aí ela vai materializar aquela licença num ato que é o alvará. O alvará nada mais é do que a materialização ali da licença, que é o ato administrativo, né? Então, eu vou ter a licença administrativa ali para eu edificar, para eu construir, né? Então, naquele momento, eu tenho um ato vinculado e definitivo. Ele não é precário, tá? A gente vai ver que existem outros atos que são considerados atos precários. Esse não, ele é um ato que, via de regra, ele é vinculado e definitivo. O administrador, ele só vai conceder a licença, primeiro, se eu requerer, e segundo, se eu preencher os requisitos que estão dispostos na lei. Então, ele é vinculado ao quê? Aos requisitos que estão, né, e pressupostos que estão ali na lei. Se eu preencher aquilo que a lei diz e eu requerer, a administração pública é obrigada a conceder, né? Então, se existe uma lei prevendo e eu preencho os requisitos da lei, ela é obrigada, por isso ela é vinculada, tá? Via de regra, ela não pode ser retirada, ela é definitiva, mas pasme, eu já fui vítima de uma licença, tá? Vítima. Eu já sofri na pele com a licença
expedida por um órgão ambiental, tá certo? E que depois que eu já havia construído aí o criatório de peixe que eu queria, essa licença foi cancelada, essa licença, tá? Por interesse da administração. Pasme. Então, é por isso que eu te digo, né? Sem descumprimento nenhum da norma por minha parte. Simplesmente ela decidiu que ela não queria mais permitir que se colocasse um poço ali. Então, veja bem, a regra é que a licença é definitiva, mas existem exceções, tá bom? Tudo no direito em brecha, né? Autorização. A autorização, ela é um ato discricionário. Olha que diferença. Enquanto eu digo que a licença, ela é um ato vinculado, então, se eu requerir uma licença e eu preencho os requisitos, a administração é obrigada a conceder. Na autorização, não. A autorização, a administração pública, ela concede se ela quiser, tá certo? Então, por exemplo, é um ato discricionário. Ela é que decide se é conveniente e oportuno e ela caça a minha autorização na hora que ela quiser. Então, eu pedi uma autorização para fechar uma rua, porque eu quero fazer um arraiá, né? Como fala, arraiá, né? De festa junina naquela rua. Então, eu pedi uma autorização no município de Linhares para fechar aquela rua, colocar a bandeirinha, colocar a barraquinha e fazer ali o São João para comemorar, né? Com as pessoas daquela rua. Essa autorização é um ato precário. A administração pública ela concede se ela quiser conceder. Ela não é obrigada a permitir que eu feche a rua, não. Tá? Não tem nenhuma lei dizendo que ela é obrigada. Tá certo? Da mesma forma que se tem um terreno baldio, terreno vazio da administração pública, e eu peço uma permissão, tá certo? Para eu exercer uma atividade ali, aí eu estou diante de um outro ato que é discricionário e precário, que é a permissão. Né, em que a administração concede ao administrado a faculdade de exercer certa atividade nas condições estabelecidas por ela. Outro exemplo, eu quero colocar uma banca de revista dentro de uma praça em Linhares. Ora, veja bem, a administração vai analisar, é conveniente uma banca de revista hoje em dia, com tudo digital, jornal digital, as revistas digitais, será que realmente é tão importante uma banca de revista dentro de uma praça? Ora, na década de 80 seria extremamente importante, na década de 90, mas hoje não é. Então, ela vai conceder se ela acha, né, que é conveniente e oportuno, que seria um outro ato, a permissão. Precário por quê? Precário porque ela pode revogar a qualquer hora. Discricionário que fica a bel prazer da administração dizer se concede ou não concede. A aprovação também é uma análise para a própria administração de atividades prestadas por seu órgão, por seus órgãos. Na aprovação, a própria administração ela está de olho, né? Ela tá ali supervisionando todos os atos que são praticados por seus órgãos. Então, ela aprova ou não aprova atividades que foram exercidas por seus órgãos. Quando eu disse para vocês ali que eu expliquei logo lá, presencialmente, né, nossas primeiras aulas, que eu expliquei para vocês sobre a diferença da administração direta e indireta, e eu falei para vocês da teoria do órgão, né, que a administração ela não tem como expressar a vontade dela, a não ser que seja através dos seus órgãos e dos seus agentes com atribuições, e é aí que a administração, que o Estado fala e manifesta vontade. Então, através dos seus órgãos. E da mesma forma, ela aprova ou não aprova, né, uma atividade que tenha sido praticada pelo seu órgão. Você já deve ter ouvido falar, né? Um juiz, quando ele vai fazer, por exemplo, peraí que eu vou descer a tela aqui, que eu acho que eu subi demais. Só um minutinho. Subi demais. Só um momento. Aqui, aviso. Isso é super comum de você ver, por exemplo. O juiz, ele coloca vistos e inspeção. Se você já estagiou ou estagia no judiciário, você vai lembrar disso. Não existe uma obrigatoriedade de tempos em tempos, não sei se são 2 vezes por ano, não me recordo mais, que o juiz inspecione os processos. Então, o que é inspecionar? Ele vai olhar se os processos estão em ordem, se eles estão tramitando. E ele coloca vistos e inspeção, né?
ele está dizendo o seguinte, olha, é uma declaração de legitimidade, de que o certo ato está praticado. Ele está sendo, desculpa, que certo ato está sendo praticado de forma correta. Então, é simplesmente a declaração de uma legitimidade de um ato que está sendo praticado pela própria administração. Quer dizer, ó, está tudo certo, o procedimento está correto, vistos. E a homologação? A homologação, gente, ela é uma análise, tá, de conveniência e legalidade de um ato praticado pelos seus órgãos como forma de lhe dar eficácia. A homologação é um troço mais abrangente ainda. Por exemplo, vou pegar dois casos de homologação em órgãos diferentes. Vou pegar a homologação dada no Poder Judiciário, por exemplo. Vocês sabem que existem os juízes leigos, né? Então, os juízes leigos, eles fazem as minutas de sentença, né? Então, ele minuta a sentença, ele propõe ao juiz um modelo de sentença e o juiz pode acolher como uma sentença correta ou não, ou alterá-la. Se ele concordar, ele está homologando aquilo. Da mesma forma que nós temos um litígio, eu e você, e aí a gente submete, a gente faz um acordo e submete aquele acordo à homologação do Poder Judiciário. O juiz vai lá e homologa o acordo entabulado pelas partes, né? Outro exemplo, quando eu declaro o imposto de renda, né, e quem teve aula de tributário comigo, quando eu explico, né, sobre as formas aí de declaração, as formas de lançamento tributário, né, eu explico sobre a homologação. Homologação mesmo eu falo. Embora você pense que o imposto de renda seja um tributo, que o tipo de lançamento dele é por declaração, não é. É por homologação. Você preenche tudo, você faz tudo, você informa os seus bens, você informa os seus rendimentos, você calcula o imposto, você só submete aquela sua declaração à homologação do auditor fiscal da Receita Federal. Ele só vai analisar se aquilo tudo de informação que você prestou e o cálculo que você fez do seu imposto de renda, se aquilo é verdadeiro ou não, se está faltando alguma coisa ou não está. Se tiver tudo certo, ele vai homologar. Por isso que o tipo de lançamento do imposto de renda é lançamento por homologação. Tá? Então, é quando a administração pública ela analisa a conveniência e a legalidade do ato que foi praticado. Tá? Os seus órgãos, por exemplo. Então, esse exemplo que eu dei do judiciário, ele é um excelente exemplo, né? Toda vez que um juiz homologa um acordo, homologa uma minuta de sentença, né? Ele está ali analisando a conveniência e a legalidade daquele ato. A dispensa é um ato administrativo que exime o particular do cumprimento de determinada obrigação, que então era exigida por lei. Por exemplo, a dispensa de prestar um serviço militar. Quando você se alista, e aí você é dispensado por excesso de contingente, existe uma lei que obriga, né, mais do que isso, existe a lei maior, né, a Carta Magna, a Constituição, né, que obriga ali o alistamento, né, dos homens quando completarem 18 anos. O alistamento, ele é obrigatório, mas servir não é, né? Você pode ter a dispensa de servir, por quê? Por excesso de contingente, ou porque você é arrimo de família, por algum outro motivo que a lei permite que haja dispensa. Tá? A renúncia também é uma classificação, né, de ato administrativo, pelo qual o poder público ele extingue unilateralmente um direito próprio, liberando definitivamente a pessoa obrigada perante a administração pública. A sua principal característica é irreversibilidade depois de consumada. Olha só. Existem algumas situações em que é possível que se renuncie, tá? O direito, sobre que se funda a ação. Então, a gente já estudou, quando nós estudamos o princípio da indisponibilidade do interesse público, que o administrador público, ele não pode, por própria vontade, né, abrir mão de bens e direitos da administração pública, do Estado. Mas, se tiver uma lei, muda tudo. Então, vamos supor, nós temos uma lei estadual, nós temos uma lei federal também, mas nós temos uma lei estadual que permite que execuções fiscais abaixo de determinado valor não sejam
propostas pelo procurador do Estado. Então, por exemplo, você tem uma dívida, eu não me lembro agora qual é o valor, se é 15 mil reais, se é 10 mil reais, mas existe um valor na lei, tá? Uma lei estadual, que fala que se você tiver devendo tributo estadual abaixo de determinado valor, que é o valor que está consignado na lei, a execução fiscal não será proposta. Esse dinheiro você não será executado. Por que você não está executado e pode haver essa renúncia? Porque existe uma expressa previsão legal. O administrador não pode. Ah, olha só, não vamos ingressar com ação aqui contra a Giovana, não, uma execução fiscal, não, porque a situação dela não condiz com ela, não pode, coitada, tá pagando agora o tributo. Isso não pode ser objeto de deliberação, né? Existe uma lei que diz que abaixo de tantos mil reais não será proposta execução fiscal naquele sentido. Então, existe uma renúncia, nesse caso, do direito de se fundação, porque existe uma lei prevendo. Então, o princípio da indisponibilidade do interesse público, ele está preservado ali. Está preservado por quê? Porque o administrador público, ele não agiu com autonomia da vontade. Ele agiu o quê? Cumprindo uma determinação legal. Bom. Tudo bem até aqui, gente? Posso continuar? Posso, né? Uma outra classificação, se não puder, você abre seu microfone e me faz. Se tiver que fazer alguma pergunta, você me faz agora, porque eu vou passar para outra classificação, que é atos enunciativos, tá? Os atos enunciativos, gente, a administração, também falei muito neles na aula passada, tá? Falei muito neles também na aula passada, semana passada. A administração, ela certifica ou atesta um fato sem vincular o seu conteúdo, tá? Aqui não tem manifestação de vontade dela, não, da administração pública, não. Ela só está dizendo, ela tá certificando, atestando um fato que existe. Então, que eu não peço um atestado, ou eu peço uma certidão, ou eu peço que a administração pública ela emita um parecer, isso é o que a gente chama de ato enunciativo. Então, por exemplo, os atestados são atos pelos quais a administração pública comprova, de fato, uma situação que tenha conhecimento por seus órgãos competentes, tá? Eu estou atestando, o setor de recursos humanos do Tribunal de Justiça está atestando que eu fiquei 15 dias afastado porque eu estava doente, tá certo? Isso é um atestado. Ou um atestado que é emitido por um médico no hospital público ali, tá certo? Aliás, poderia até ser um médico na esfera privada, mas aí a gente está falando de um ato que foi praticado pela autoridade administrativa, então por isso que eu não quero levar para a esfera privada, tá bom? Vamos pegar na esfera pública, porque o atestado lá ele tem um sentido diferente do atestado aqui, tá? O atestado aqui em relação à administração pública, vamos pegar esse exemplo aí de você ser um servidor público e precisar, né, comprovar que você está afastado por um período. Você vai lá no Departamento de Recursos Humanos e pede esse atestado. Fotocópias fiéis e autenticadas de atos ou fatos que são constantes no processo, em livros, em documentos que se encontram na repartição pública. Olha, eu quero a segunda via da minha certidão de nascimento, eu quero a segunda via da minha certidão de casamento. Eu quero uma certidão dada pelo chefe de secretaria de que a minha audiência atrasou 2 horas e meia e que eu estou indo embora. Porque eu não sou obrigada a ficar guardando 2 horas e meia para audiência, não. Eu quero uma certidão do chefe de secretaria dizendo que eu estava aqui no horário da audiência e eu fui embora porque 2 horas e meia a audiência não tinha acontecido ainda. Ou eu quero uma certidão dizendo que o processo que eu fui fazer carga hoje, ninguém achou ele no cartório. E me pediu para voltar daqui 3 dias, daqui 5 dias, né? Então, eu quero uma certidão dizendo que o processo não foi achado. Por quê? Porque meu prazo está correndo. Eu fui intimada para me manifestar em determinado processo. Chego no balcão, procuram para lá, procuram para cá, cadê? Não, doutora, ninguém está achando o processo. Então, por favor, me dê uma certidão, tá? Porque aí eu sei que vai ter a suspensão do prazo, né, que eu tenho para fazer minha defesa. Ou eu quero uma certidão de inexistência de débitos fiscais, né? Eu vou participar, minha empresa vai participar de uma licitação
e eu preciso de uma certidão de que eu não tenho dívidas tributárias nenhuma. Eu quero uma certidão negativa, tá? Aquele órgão é obrigado a dar essa certidão, sob pena de eu ingressar aí com um mandado de segurança, né? E pareceres são manifestações de órgãos técnicos sobre assuntos submetidos à sua consideração. Então, por exemplo, o chefe do executivo municipal, federal ou estadual, ou seja, o presidente da República, os governadores e os prefeitos não precisam ser formados em direito, precisam? Não precisam ser formados em direito, né? Então, para que eles têm os seus procuradores? Para que eles têm os seus procuradores? Às vezes é porque ele precisa de praticar um ato que ele não sabe se esse ato está dentro da legalidade ou não está. Então, ele pede um parecer ao seu procurador-chefe, para saber se ele pode, né, praticar qualquer ato, né? Então, às vezes, ele não tem esse conhecimento e precisa de um parecer, que é uma manifestação de um órgão técnico aí nesse exemplo. Tá? Do seu chefe de obras, tá? O secretário de obras, ele tem que ser necessariamente engenheiro? Não, né? Claro que não. Então, ele pode solicitar um parecer, não pode? Pode, né? Tudo bem até aqui? E tem também os atos que são considerados atos punitivos. Acho que o próprio nome já sugere, né, que eles emanam punições aos particulares e servidores. Então, eu posso ter um ato punitivo direcionado ao particular. Qual o melhor exemplo de um ato punitivo direcionado ao particular? Multa, apreensão de mercadorias, interdição de estabelecimento. Isso tudo é uma punição, né? Como eu posso ter um ato punitivo ali, e aí seria um exemplo excelente do poder de polícia, esse que eu acabei de dar, né? Então, o administrador, quando ele interdita a sua atividade comercial, ou ele aplica uma multa ou apreende sua mercadoria, ele está usando o poder de polícia. Agora, se o seu chefe, seu superior, você é um servidor público, e o seu chefe aplica uma penalidade, uma suspensão em você, ele está aplicando um ato punitivo com base no poder disciplinar que ele tem. Isso não acontece só em relação aos militares, não, né? É óbvio que não. Um juiz pode aplicar um ato punitivo a um servidor daquele cartório, daquela vara. Perfeitamente possível. Verdade. Um ato punitivo, galera, que estava aí, que é muito recente, foi a greve dos policiais aí, que alguns deles sofreram algumas penalizações porque a polícia, em si, ela não pode fazer greve. Uhum. Exatamente. Você é militar? Não. Pois é, mas é um exemplo. Inclusive, depois disso, né, houve até uma negociação, né, do sindicato com o poder público para que algum desses atos punitivos, né, fossem retirados, né? Foi até muitos deles foram objeto de acordo, mas é um exemplo. Exatamente o que você falou. E aí decorre não do poder de polícia, mas decorre do próprio poder disciplinar, né? Só que às vezes a gente, não é? Só que às vezes a gente fala em poder disciplinar e a gente está tão ligado a ouvir isso em relação aos militares, né? Por conta da hierarquia e tal, mas a gente vai estudar, quando a gente estudar, provavelmente na próxima aula, poderes da administração pública, vocês vão ver a diferença do poder disciplinar para o poder hierárquico. E você vai ver que o poder disciplinar ele se aplica não só em relação aos agentes, mas também aos particulares, que é diferente do poder hierárquico, que você só aplica dentro daqueles subordinados do seu próprio órgão, da sua entidade. Então, a gente vai ver a diferença entre poder disciplinar e poder hierárquico. A administração pública pode aplicar o poder disciplinar em particular. Você quer um exemplo? Um contrato administrativo. Eu ganhei uma licitação, minha empresa ganhou uma licitação, tá? Eu sou a ECO 101, tá? Eu sou a representante legal da ECO 101. E aí, eu tô com uma obra extremamente atrasada, que não está obedecendo o cronograma do nosso contrato administrativo, né? E aí existe uma punição grande em relação a isso. Por exemplo, o levantamento de uma caução em dinheiro que a minha empresa fez e que a gente vai estar em contratos administrativos é perfeitamente possível, eu falei isso, inclusive na aula passada,
como uma penalidade, tá? Ou uma multa imposta pelo atraso no cronograma. Então, a empresa que eu represento é extremamente atrasada na obra e o poder público vem, por conta desse poder disciplinar, e me aplica uma multa. Olha, eu sou uma empresa particular e eu estou sofrendo uma punição decorrente de um poder disciplinar. Mas por quê? Porque eu tenho um vínculo com a administração pública. Qual o vínculo que eu tenho com ela? Um contrato administrativo. Então, quando a gente for estudar poderes da administração pública, você vai ver que os poderes, o poder disciplinar, ele abarca, ele alcança e são punições aplicadas não só a servidores públicos, mas ao particular também que tem vínculo com a administração pública, diferente do poder hierárquico, tá? Mas isso eu vou deixar para tratar na aula sobre poderes. Bom, continuando a classificação, então existe uma outra forma de classificação dos atos administrativos, né? Então existe espécies e classificações. As classificações, elas vão levar em consideração determinadas características para colocá-los aí no mesmo grupo, tá? Então, por exemplo, em relação ao regramento, né, nós temos atos vinculados e atos discricionários. Eu também falei pra caramba deles na aula passada, muito. Os atos vinculados, não existe uma margem de escolha pelo administrador público. O administrador público, ele age de acordo com a vontade da lei. Tá? São aqueles em que a lei estabelece as condições e o momento da sua realização. Então, não existe margem de escolha para a administração pública, não. Ela é obrigada a praticar o ato. Um exemplo de ato vinculado é a demissão do servidor estável. Existe a lei, uma lei que trata do processo administrativo, tá? E essa lei, ela é clara que quando o servidor, né, concursado estável, ele pratica alguma infração, ele tem, dependendo da infração que ele praticou, um tipo de punição, que vai desde a advertência até a demissão. Então, veja bem, o chefe hierárquico dele, ele tem o poder-dever, a obrigação de aplicar a punição. Tá? Então, se ele causou dano ao erário, se ele praticou enriquecimento ilícito, se ele infringiu um dos princípios da administração pública, ou implícitos ou expressos lá do artigo 37, existe uma punição na própria lei para ser aplicada dependendo do tipo de infração que ele praticou. Tá? Então, se ele foi desidioso, se ele atrasou o serviço dele, se ele favoreceu alguém em detrimento da administração pública, ele vai ter uma penalidade. Então, existe uma lei que determina uma sanção e que necessariamente tem que ser aplicada. Por isso o ato é vinculado. Tá? Não tem margem de escolha. Da mesma forma que quando eu preencho todos os requisitos para minha aposentadoria, vamos supor, os requisitos de aposentadoria, idade, tempo de contribuição, eu preencho todos eles. E dou entrada, né, no INSS requerendo a minha aposentadoria. A administração pública ela vai ter que conceder. Mas, Giovana, mas na prática, na vida real, não é assim. O INSS praticamente nega tudo. Pois é, ele pode até negar na esfera administrativa, mas quando ele estiver sob apreciação do Poder Judiciário, nesse caso, necessariamente, ele vai ter que aplicar. Certo? Então, mesmo que não seja concedida administrativamente, ela vai ser concedida no âmbito do Poder Judiciário, porque o direito existe. Tá? É igual eu quero uma licença para construir. Eu preencho todos os requisitos para ter aquela licença. A administração pública é obrigada a conceder. Lembra que quando a gente trabalhou a licença... Só um minuto, gente, um momento, por favor. Então, gente, quando eu estou diante de um ato vinculado, né, necessariamente a administração pública tem que conceder. Eu tenho direito à pensão por morte. Né? O cônjuge de cujos morreu e estava na condição de segurado quando morreu.
E eu preencho os requisitos para ter pensão por morte dele, integralmente. Ou vai ser concedido na esfera administrativa, ou vai ser concedido no âmbito judicial. Mas vai ser concedido, porque é um ato vinculado. Tá? E o ato discricionário? O ato discricionário é diferente. No ato discricionário existe uma liberdade da administração pública. A administração pública, ela decide, o administrador decide com base no que a gente chama de mérito administrativo, tá? E aí ele vai decidir se é conveniente e oportuno para a administração pública praticar aquele ato, tá? Olha que interessante. Apesar de existir aí uma liberdade, tá, do administrador de praticar aquele ato, em relação ao conteúdo, ao destinatário, à conveniência, à oportunidade, ou até mesmo o modo de execução, a liberdade também não é assim, ilimitada não, tá? Porque até a própria discricionariedade, a lei dá o alcance dela. Você quer um exemplo? Olha só. Quando a lei 8.112, que é a lei que trata dos servidores públicos federais, ela diz que, dependendo da infração que o servidor praticou, o chefe hierárquico pode aplicar uma suspensão de até 90 dias, a lei fala, poderá ser aplicada uma suspensão de até 90 dias. Repare, a lei traz a gradação, tá? Ela fala até 90, mas a discricionariedade, se vai ser 30, 60, 90, 45, quem vai definir vai ser o superior hierárquico. Então, olha só, a discricionalidade, ela primeiro ela obedece à lei. Então, não é uma discricionariedade assim, absoluta, não. Existe uma lei que diz que pode ser aplicado a penalidade. Tá certo? E quem vai definir... Um momento, gente, por favor. Aí deu ruim, hein, pessoal? Interferência aqui fora. E aí, a Lei 8.112 fala, então, vai ser 90 dias, quem vai decidir é o administrador público, certo? Então, até os atos discricionários, a liberdade, ela é determinada, antes de mais nada, pela lei. Tá? Outro exemplo é em relação à remoção. Eu já falei isso também na aula passada. Em relação à remoção de um servidor por interesse da administração pública. Isso é uma coisa extremamente perigosa. Olha só, a remoção de um servidor, ela pode se dar, a própria Constituição prevê a possibilidade, aí olha como eu estou dizendo para você, em observância ao princípio da legalidade, a própria Constituição permite a remoção, tá? Mas olha só, a remoção de um servidor, ela tem que ser objetivando necessariamente o interesse público, a finalidade pública. Então, se remove um servidor por imperiosa necessidade. Precisa dele em outra vara, precisa dele em outra repartição, precisa dele em outro órgão, né? Então, existe aí uma discricionariedade, mas não é uma discricionariedade absoluta, né? Porque foi, inclusive, o exemplo que eu dei na aula passada. Se um chefe de um poder remove um servidor sob um manto, né, ali, dizendo que é por interesse público, mas, na verdade, ele está usando de interesse pessoal, aquele exemplo que eu dei do juiz, que solicita a remoção de um servidor porque é desafeto dele. Olha, não existe finalidade pública aí, né? Existe o que a gente chama de desvio de finalidade, né? Então, pode acontecer, né, que dentro de um ato discricionário haja também um desvio de finalidade. E aí a lei breca, não pode. Por quê? Porque a finalidade é o interesse público, é o interesse maior. Então, o administrador ele tem uma certa discricionariedade de agir, mas antes disso existe uma lei, né? Então, ele tem que estar amparado pela lei para poder agir, ainda que de forma discricionária, ainda que com liberdade. Posso seguir? Prossiga. Vou seguir até 8h15. Ou vocês querem fazer um intervalo logo agora? E que aí a gente volta com quanto aos destinatários aqui. Vamos fazer agora logo. Tô com fome. Então vamos parar. Fome.
15 minutos. No máximo 15 minutos, combinado? Beleza. Combinado. Então tá bom, tô parando aqui a gravação, beleza? Vou deixar, é para deixar ligado o computador? Pode deixar ligado.